pessoal, eu sou o pastor Gleidson, diretor do Seminário Teológico de Missões. Quero dar bem-vindos a todos os nossos alunos que estão participando desse curso de preparação de missionários, né? Esse curso de missiologia. Eu gostaria de fazer uma oração com você antes de iniciarmos esse curso e depois iremos ler uma palavra. Oremos ao Senhor Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por este momento. Senhor Deus, que o Senhor possa estar, através do Teu Espírito Santo, alcançando o coração, a vida de cada um dos nossos alunos, cada um dos Teus filhos, Senhor, onde eles estiverem neste momento, o Senhor possa estar abençoando e dando o entendimento da Tua palavra, para que eles sejam verdadeiros atalaias e levem, Senhor, a Tua mensagem a todos os cantos da terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso curso com a matéria de bibliologia. Bibliologia é o estudo acerca da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Ela consistentemente vende mais que qualquer outro livro. Contudo, milhões de pessoas nunca leram a palavra de Deus. Então, com isso, eu quero mostrar para vocês a grande necessidade que temos de levar o Evangelho, de anunciar as boas novas em todas as nações, cumprindo desta forma o ID do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo esse texto da palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, versículo 20. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia já foi traduzida em mais línguas que qualquer outro livro do mundo. Ela foi originalmente escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Ela foi escrita por pessoas dedicadas a fim de que você possa saber sobre alguém que se importa tanto com você, que deu a própria vida para a sua salvação. Nosso objetivo nesse curso é a formação de missionários, de pessoas comprometidas com Deus para poder levar a sua palavra, sendo ela um dos livros mais antigos e com tanta atualidade nos seus temas. Muitas pessoas ainda hoje, em várias nações, ainda não tiveram o acesso a um exemplar da Bíblia Sagrada. Esse alguém que ama tanto o homem tem um plano especial para você e para a sua nação. Essa pessoa é o Deus Criador do céu e da terra, Criador do mundo, da lua, dos planetas, do sol e tudo quanto está sobre eles. Esse livro, a Bíblia, explica como você pode conhecê-lo e ser abençoado. Explica também como você pode abençoar a sua nação e outras nações. A prática do que esse livro diz e o ensino dessas palavras aos outros pode torná-las as nações prósperas, progressivas e lugares maravilhosos de se morar. Se você ensinar aos outros o que se encontra neste livro, todos serão bem-sucedidos em sua nação, em sua cidade, em sua família. A Bíblia, nessa nossa apostila, na primeira página, você pode estar nos acompanhando, você vai ver a abreviatura dos livros da Bíblia. Está aqui todos em ordem com as suas abreviaturas. E nessa matéria de bibliologia, o estudo acerca da Bíblia, biblos é um termo grego que significa
livros. Bibliologia é o estudo do livro, de uma coleção de livros, né? Biblos, ela dá origem, a palavra biblos, ela dá origem à palavra biblioteca, que é um conjunto de livros. E a Bíblia, ela é como uma biblioteca, ela está dividida em livros, foi compactado, formando um único exemplar, um único livro, né? Porém com as suas subdivisões, que são os livros que contém nesta biblioteca que se chama Bíblia. O que a Bíblia ensina? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Letra A, um livro especial de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro especial de Deus. Ela não é como outros livros, mas é um livro sobrenatural. Foi escrita por muitas pessoas, em lugares diferentes, as quais escreveram através da inspiração do Espírito de Deus. Veja comigo esse texto, em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Toda escritura é divinamente, olha o termo, divino. A própria palavra, ela dá testemunho de si, dizendo, Paulo escrevendo ao seu discípulo, a Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, toda a escritura que vos tenho ensinado, que vos tenho falado, que todas as cartas que eu tenho enviado a vocês, ela tem uma inspiração da parte de Deus. Ela é proveitosa para que você possa ensinar na obra missionária, para que você possa redaguir, corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia, ela nos dá essa direção, para que possamos estar trazendo seus ensinamentos com justiça. Né? Toda a palavra divinamente inspirada. Glória a Deus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ela consistentemente vende mais que qualquer outro livro. A Bíblia já foi traduzida mais do que qualquer outro livro no mundo. Hebraico, aramaico e grego. A Bíblia que você tem foi traduzida por pessoas dedicadas, a fim de que você possa ter as palavras, os pensamentos e os planos de Deus em suas mãos através deste livro que se chama Bíblia. A Bíblia é também um dos livros mais antigos do mundo. Os trechos mais antigos da Bíblia remontam a quase 4.000 anos. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, escrito por Moisés. Mais de 4.000 anos se passaram. Porém, nós vemos a atualidade desse livro. No entanto, ela ainda é o livro mais moderno do mundo hoje em dia, pois nela encontramos as respostas às mais importantes perguntas da vida. A Bíblia nos traz as respostas para as perguntas mais importantes da vida. Quais são elas? De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde irei? As 3 grandes perguntas da humanidade. Porém, a Bíblia nos dá a resposta. De onde vim? Por que estou aqui? Qual o propósito de estarmos aqui neste mundo? E para onde iremos? Muito embora a Bíblia seja constituída de 66 livros menores, ela tem apenas um único tema central. O tema central da Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia. E a Bíblia mostra o plano amoroso de Deus para resgatar a humanidade através do Senhor Jesus. No início, você encontra uma lista de 66 livros, como está na nossa apostila, já de forma didática. Os 66 livros com suas abreviaturas. Ela tem apenas um único tema central, que é Deus. Você encontra nesses 66 livros, eles podem ser encontrados
A Bíblia está dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia. Nos fala sobre a obra de Deus com o seu povo antes do nascimento de Jesus. O Novo Testamento nos fala sobre o nascimento de Jesus e sua vida, o seu grande ministério de curas e perdão para os enfermos e pecadores. A sua morte numa cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão, o seu retorno aos céus. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Ela também nos fala sobre a continuação do seu ministério de cura e perdão através dos que o viram após a sua ressurreição. Ou seja, os milagres não cessaram em Cristo. Aqueles que continuaram seguindo a Jesus, eles também continuaram fazendo as mesmas obras. Você, como missionário, como servo de Deus, se você permanecer em Deus, na sua palavra, obedecendo, seguindo estes ensinamentos, a promessa de Deus alcança a sua vida e ela diz que você fará obras maiores. Que seguem os ensinamentos de Jesus, executam muitas obras milagrosas, exatamente como ele disse que faria. Veja esse texto comigo em João, capítulo 14, versículo 12. Diz assim, João 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Você, aquele que crê em Jesus, fará as obras maiores do que as que ele fez. Os ensinos dos que o viram, depois que ele ressuscitou dos mortos, estão contidos nas epístolas, nas cartas. Eles foram escritos nos primeiros 50 anos após a ressurreição de Jesus e compõem cerca da metade do Novo Testamento. Ou seja, as cartas, os relatos, os acontecimentos, os testemunhos daqueles que seguiram a Jesus e que levaram a palavra. Os primeiros missionários levaram a palavra, estão registrados no Novo Testamento os seus atos. Os atos dos apóstolos, as cartas paulinas, as epístolas universais, nós vemos ali o testemunho dos discípulos, dos missionários de Cristo. Letra B. Estude a Bíblia. O relacionamento mais importante que você pode ter nesta vida é com Deus. Através da leitura da Bíblia, você chega a compreender a natureza de Deus. Seus pensamentos, seus planos e suas promessas para você. A lista, o índice na frente da Bíblia o ajuda a encontrar o número de páginas, o trecho da Bíblia que você talvez queira estudar. Para ajudá-lo a encontrar o trecho específico da Bíblia, os tradutores organizaram os textos em livros, capítulos e versículos. Livros, capítulos, os capítulos estão dentro dos livros e os versículos estão dentro dos capítulos. Por exemplo, se você encontra uma referência do tipo Gênesis 3:15, a palavra Gênesis, com o número 3, 2.15. Isso significa que o livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Dessa forma, está subdividido os livros que estão inseridos dentro dessa grande biblioteca chamada Bíblia. Eis aqui mais um propósito, mais um ensinamento que a Bíblia nos traz, mais uma revelação de Deus. Veja esse texto. Aqui você verá eis aqui a maior promessa do mundo, a maior promessa que uma pessoa pode adquirir no mundo. João 3,16.
diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esta é a grande promessa. Aqui nós vemos a grande manifestação do amor de Deus enviando o seu missionário. Jesus foi o primeiro missionário a ser enviado da parte de Deus para dar sua própria vida por nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. O propósito da palavra de Deus. Qual é o propósito? O que a Bíblia nos ensina acerca do propósito da palavra? Leia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E que desde a tua meninice, Paulo está falando a Timóteo, desde a tua meninice, desde a tua infância, você conhece as sagradas letras. Foi ensinado desde a sua infância. Paulo está falando ao seu sobrinho Timóteo. E ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Quem segue os ensinamentos da palavra de Deus, com certeza será uma pessoa melhor. Comigo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, 3 e 4. Nós vemos nesses dois textos que a palavra de Deus, as escrituras sagradas têm um propósito. O propósito de restaurar e de aproximar o homem para com Deus. Esse é o plano de Deus que é revelado através das sagradas escrituras. Letra E. A palavra de Deus, ela produz vida. Veja comigo o texto de João, capítulo 6 e versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O Espírito, a palavra, ela é criativa. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele, pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Nós vemos aqui, nesse texto, a palavra de Deus trazendo à existência aquilo que não existe. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus criou tudo o que existe no universo, todos os mundos que existem no universo, pelo poder da sua palavra. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A matéria-prima pela qual Deus usou para produzir tudo o que existe foi simplesmente a sua palavra. Esse é o Deus poderoso e maravilhoso que nós servimos, que gerou tudo, criou tudo pelo poder da sua palavra.
palavra de Deus é como água. E como água, a primeira coisa que ela faz é nos limpar. A palavra produz isso em nós, essa limpeza. Tá? A palavra, ela produz essa limpeza em nós. Começamos a vida no reino de Deus, totalmente lavados. Quando aceitamos a Jesus, nós somos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrando na nossa vida e vai nos limpando, vai nos purificando. Observe comigo esse texto em João, capítulo 15, versículo 3. João 15, 3 diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso foi o próprio Jesus que falou. Falou para os discípulos: vocês já estão limpos, já estão purificados pela palavra que eu vos tenho ensinado. Veja também Efésios, capítulo 5, versículo 25 e ao versículo 27. Efésios 5, 25 ao 27 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Isso é o que a palavra de Deus produz na vida da igreja. Ela tira todas as máculas, todas as rugas e coisas semelhantes para que ela possa apresentar-se purificada, santa e irrepreensível. Essa é a característica da noiva do Cordeiro. O missionário, para fazer a obra de Deus, ele precisa levar consigo essas características. Mas a palavra de Deus, ela não somente nos limpa, mas ela também nos mantém limpos, ela nos dá a manutenção dessa limpeza. Por isso disse o salmista, no Salmo 119, versículos 9 e 11, ele diz: Como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando-se conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9 ao versículo de número 11. Guardando a palavra. Dessa forma, nós permaneceremos, vamos ter essa manutenção diária, quando guardamos a palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus é luz para a nossa vida. Ela não somente purifica, ela não somente nos mantém limpo, mas ela traz luz na nossa vida. No início, quando tudo estava em trevas, Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus trouxe a existência da luz. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, está escrito: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos muito firme a palavra dos profetas. A palavra que os profetas proferiram foram palavras inspiradas por Deus, a qual bem fazeis em estar atentos. Precisamos estar atentos àquilo que os profetas falaram, aquilo que está registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Como há uma luz que alumia em lugar escuro. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte.
todos verão a sua luz. Até que o dia amanheça, até que esses tempos de trevas desapareçam, até que o dia venha raiar. E a estrela da alva, uma referência ao Senhor Jesus Cristo, a estrela da alva apareça em vossos corações. Louvado seja Deus. A luz dessa estrela precisa estar brilhando em nossos corações através da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela dá entendimento no mundo de trevas. Ela é luz. Então, quando a luz brilha, as pessoas passam a compreender as coisas, as situações que estão vivendo a cada dia. Os mandamentos do Senhor é puro. Leia comigo Salmo 19, versículo 8, diz: os mandamentos, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os mandamentos, os ensinamentos, ele dá luz aos nossos olhos, ou seja, ele dá compreensão àquilo que muitas vezes nós não compreendemos. Tá? Veja também Salmo 119, versículos 105 e 130. Salmo 119, versículos 105 e 130 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Louvado seja Deus. Este é o efeito que gera em nós, que queremos levar a palavra, queremos fazer a obra missionária, nós precisamos ser luz para as nações. Este é um grande desafio que está diante de você, que está participando deste curso e que se propõe a ser um missionário na obra de Deus. Você precisa manusear bem essa palavra, para que ela possa limpar, para que ela possa purificar, para que ela possa gerar luz, trazer compreensão àquilo que está oculto ao homem que não conhece a Deus. A palavra de Deus, ela também é comida espiritual. Comida espiritual. Que coisa interessante. A palavra de Deus é comida. Comida para o espírito. Comida espiritual, não é uma comida física. Pessoas carnais não compreenderão essas coisas. Somente você, que foi escolhido por Deus, pode receber esta revelação. A palavra de Deus, ela é comida espiritual. Veja em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4 diz: ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Foi Jesus que respondeu isso. Jesus, estando ali sendo tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, ele responde: está escrito, está documentado, está registrado na palavra, e nem só de pão, do pão físico viverá o homem. O homem também tem as suas necessidades espirituais. A palavra de Deus, ela produz crescimento espiritual. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora o podeis. Paulo está falando à igreja de Corinto, que os tratou, os ensinou, os ensinamentos que ele deu à igreja de Corinto foram ensinamentos superficiais, como leite, porque eles ainda não estavam preparados para ingerir um alimento mais sólido, com mais uma profundidade nas Escrituras.
Então, Paulo coloca doutrinas básicas para aquela igreja de Coríntios. Por quê? Porque eles ainda não tinham o discernimento espiritual para compreender o propósito de Deus de uma forma mais profunda. Veja também o versículo, capítulo 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 2. Como a criança recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Como crianças recém-nascidas desejem o leite espiritual puro. O leite espiritual puro, como criança recém-nascida. Deseje o leite espiritual puro. Deseje uma palavra de Deus boa. Precisamos ter muito cuidado onde nós estamos nos alimentando espiritualmente. Que tipo de alimento estamos ingerindo? Precisamos de uma palavra pura, cristocêntrica, uma palavra genuína, voltada e pautada dentro do contexto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela produz crescimento espiritual. Agora, para crescermos bem, precisamos nos alimentar. Não podemos comer qualquer porcaria por aí, qualquer comida que não venha nos proporcionar aquilo que realmente precisamos para a nossa saúde espiritual. O objetivo de Deus para cada um de nós é expresso em Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 15. Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 15. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Olha aqui a chamada de Deus na sua vida, a obra missionária começando a aparecer aqui. O objetivo de recebermos uma palavra sadia, uma palavra que venha nos trazer benefícios espirituais saudáveis, é o aperfeiçoamento dos santos, dos nossos irmãos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Jesus, a cabeça. A palavra de Deus é uma semente. Em Lucas, capítulo 8, versículos 14 e 15, diz assim: E aos que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadureceram. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Jesus contou aos seus discípulos a parábola do semeador. No versículo de número 11, no mesmo capítulo 8, versículo 11, ele diz: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Vejamos o versículo que diz em Salmos 1:3.
pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está o segredo da prosperidade. É estarmos com a palavra de Deus plantada no nosso coração, na nossa vida. Temos aqui a garantia, a promessa, está documentado nas Escrituras, o próprio Deus assinando este documento, dizendo: se você for fiel à minha palavra, o que você fizer, você será bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos também 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 10. 2 Coríntios 9, 10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos de justiça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. A palavra de Deus é uma semente, e é Deus quem dá essa semente. É Deus quem alimenta, é Deus quem cuida do seu povo. Por isso, meus amados, vamos guardar essa semente no nosso coração. Vamos deixar essa semente produzir o fruto e que o nosso fruto possa permanecer. O verdadeiro missionário é uma pessoa frutífera. Essa é uma característica que não pode faltar. Na biografia de um missionário, uma pessoa frutífera, uma pessoa que persevera, uma pessoa que está plantada como uma árvore junto às correntes de água e produz o seu fruto na estação própria e é bem-sucedido naquilo que faz. A palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. 2 Coríntios 9, 10, como já falamos, Deus é quem dá essa semente, é o Espírito Santo quem planta essa semente no coração do homem e no coração da mulher. Nós, como missionários, como obreiros da casa de Deus, o que é que precisamos fazer? Nós só precisamos levar a palavra, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Saiba que você, ao semear a palavra, a semente que é a palavra, você não está só nessa semeadura. O Espírito Santo está com você, lhe auxiliando, lhe direcionando para que você possa fazer uma boa semeadura, porque é Ele próprio quem vai colher estes frutos para a glória do seu próprio nome. Que Deus possa continuar nos abençoando como semeadores na obra de Deus. A palavra de Deus também ela é como uma espada. Observe o texto em Efésios, capítulo 6 e versículo 17, diz, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma arma de ataque, ela é uma arma de defesa. Agora, para isso, precisamos aprender a manusear e manusear bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Olha esse texto, veja comigo esse texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja Deus.
A palavra de Deus é viva e é eficaz. A palavra de Deus, ela é suficiente para que você possa usá-la na realização do ministério de evangelização, do ministério na obra missionária. É uma ferramenta que você não pode deixar de lado. É um instrumento que deve estar a todo momento em suas mãos, é a palavra de Deus, porque ela é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos homens. A palavra de Deus, ela é fantástica. Agora, para isso, precisamos aprender a manuseá-la, manusear esse instrumento, para que possamos ser bem-sucedidos na nossa missão de evangelização. Observem como Jesus usou a espada contra Satanás em sua tentação no deserto. Em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 14. Nós vemos aqui nesse texto Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E Jesus venceu as tentações, venceu o confronto usando a palavra de Deus, aplicando de forma correta. O diabo até tentou usar a palavra de Deus para confundir Jesus. Tentou fazer alguns trocadilhos, mas não foi bem sucedido, porque a regra fundamental da hermenêutica bíblica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, a palavra de Deus ela é interpretada pela própria palavra. Por isso, Jesus, ele usou a palavra para vencer, como uma espada, para vencer a tentação no deserto. Letra K da nossa apostila. Veja comigo. A palavra de Deus nos ajuda a orar. Isso é um fator importantíssimo, irmãos, que nós não podemos deixar desapercebido. A palavra de Deus nos ajuda a orar. Olhe, veja comigo esse texto em João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, esta é a legalidade. Você precisa estar em Cristo e a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo precisa estar em você. Aí sim, você pode orar pedindo qualquer coisa que vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a orar. Pedireis tudo o que quiser. Significa literalmente, peçam como pessoas que têm direito, porque você está em Cristo, você é filho de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. As promessas de Deus é uma realidade na sua vida. Peça com autoridade, ordene diante de situações. Existem situações que você não tem que pedir, mas você tem que usar a autoridade que Deus te deu. E essa autoridade é dada através da palavra. A legalidade é dada pela palavra, está documentado. Deus não volta atrás em sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a palavra criativa encontra-se em nossa boca. Você tem o poder da palavra para trazer existência àquilo que não existe. Use esta ferramenta. Ore. Converse com Deus usando a palavra, determinando, trazendo a existência, e as suas necessidades serão supridas na obra
de evangelização, na obra missionária. A palavra de Deus é poderosa em nós. A palavra de Deus é poderosa em nós. Observe o texto comigo de Mateus, capítulo 7, versículos de número... Mateus, capítulo 7, 24 e 25. Diz assim: todo aquele que, pois que escuta estas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, Jesus disse, é como um homem, assemelhar-lo-ei. Ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Muitas pessoas estão edificando a casa sobre areia, sobre as águas de um rio. Mas se você edificar a sua casa sobre uma rocha, e essa rocha na Bíblia, ela é o próprio Cristo. Se a nossa casa, o nosso edifício espiritual, ela estiver alicerçada na rocha que é Cristo, ela não será destruída. Olha o que diz os versículos 26 e 27. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. De que lado você está? Que tipo de cristão é você? Você está edificando sobre a rocha de Cristo ou está edificando sobre a areia? Se você está edificando sobre Cristo, você está consolidado, você está firme. Virá o vento, virá a tribulação, virá a angústia, virá a solidão, a tristeza, mas você permanecerá porque você está edificado em Cristo. Agora, se a sua casa está edificada sobre areia, no primeiro vento, na primeira chuva, na primeira dificuldade, a sua casa será destruída, infelizmente. Volta para mim aqui o versículo 26 e 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, por não estar edificada sobre a rocha que é Cristo. Jesus disse para Pedro, tu és Pedro. Ele usou um termo para Pedro que significa pedra pequena. Mas sobre mim, sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, ela não está edificada em Pedro. Ela não está edificada em homens. Mas a igreja de Cristo, os cristãos, os missionários, os obreiros da seara do Senhor, nós precisamos estar alicerçados em Deus, alicerçados em Cristo, que é a nossa pedra fundamental, é quem nos dá a base para continuarmos caminhando. Jesus disse que é o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Era uma ilustração daquele que ouve a sua palavra e a obedece. A palavra de Deus produz um concreto, ela produz uma rocha. A palavra de Deus, ela vai nos consolidando sobre essa estrutura que é o próprio Cristo. Ela nos traz fundamentos internos para a nossa vida, de forma tal que ficarmos firmes e fortes, não importando o que possa vir contra nós, porque nós temos uma certeza, maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Maior é Cristo, e é o Senhor Jesus quem
chama, quem habilita, quem capacita os seus missionários para estarem desenvolvendo a obra da evangelização. E essa palavra que nós estudamos nesse momento possa encontrar uma terra frutífera dentro do seu coração e que possa produzir frutos para que você possa um dia receber o seu galardão das mãos do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe grandemente e nós nos encontraremos na próxima aula com o tema de Teologia 1. Vamos estudar acerca de Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.